Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à defesa pública de dissertação de mestrado da aluna Laura Zimmermann Flores, com o título Design de Interiores e a Consideração do Usuário no Contexto de Ensino de Projetos, uma abordagem de design, uma abordagem pela gestão de design. Essa banca é composta pelo professor Milton Luiz Horne Vieira, professor do nosso programa de pós-graduação em design da UFSC, vice-coordenador do programa, e pela professora Angélica de Souza Galdino Ascioli, membro do programa de pós-graduação em ergonomia da Universidade Federal de Pernambuco e também professora do curso de design na Universidade Federal da Paraíba. Laura, você tem até 40 minutos para realizar a sua apresentação. Uma boa fala. Obrigada para todos que estão participando também, que vieram assistir. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Está aparecendo para vocês? Sim. Então... Só reforçar todos os presentes para a gente deixar o microfone... Desligar. Bem, então, eu dou início à minha apresentação, que tem como título Design de Interiores e a Consideração do Usuário no Contexto do Ensino de Projetos, uma abordagem pela gestão de design. Então, para iniciar a contextualização, eu já venho de uma vivência de ensino de projeto de design de interiores, e por essas pesquisas constantes, né, do que deve englobar esse ensino de projetos, a gente percebe que existem muitos métodos diferentes, né, de se trabalhar, e uma coisa que sempre me intrigou foi que nunca houve um protocolo com relação à abordagem de usuários, na minha vivência. Isso é algo que eu trouxe que eu percebia no design de interiores, e eu tenho uma formação de design de produto também. Então, no design de produto, eu já percebia sempre que havia um olhar muito mais especial para esse usuário. Isso sempre me intrigou. Então, contextualizando, né, dentro da parte de ensino de projeto, a gente vê que não existe nenhum método infalível de projetar, que ele tem que ser sempre adaptável ao tipo de projeto, especialmente para os professores, ao tipo de turma, né, que a gente tem. E eu cheguei em vários autores que trazem essa questão de que o projeto ele costuma ser encomendado por clientes e não por usuários, né, em especial na área de design de interiores. Outra questão que eu trouxe bastante para contextualizar no meu documento foi a questão da relação da pessoa com o ambiente. Essa relação é uma relação um pouco escondida, um pouco subjetiva, né, que também não é muito abordada, tanto nesses cursos, né, da minha vivência, percepção da minha vivência, quanto no design de interiores em especial, né, nas bibliografias. E essa relação, ela vem de diferentes disciplinas, então o contexto todo que o meu trabalho se desenrola é nessa questão, tanto do ensino de projetos, quanto da relação da pessoa e do ambiente. E aí chegamos a uma pergunta de pesquisa, né, que foi o foco do meu trabalho, que qual é o processo de projeto proposto no contexto de ensino de design de interiores e como esse processo envolve, né, leva em consideração o usuário. Então, eu tinha uma visão empírica, né, de todo esse contexto, e aí isso foi o que mais me motivou nessa busca, né. Como objetivo geral, eu busquei identificar como se dá a consideração do usuário no desenvolvimento de projetos de design de interiores, no contexto de ensino de projetos. Então, especialmente na parte de ensino, né? Como objetivos específicos, eu trouxe, então, compreender os conceitos da gestão de design de interiores, processo e ensino de projeto,
mapear e identificar as áreas de estudo que abordam essa relação entre o usuário e o ambiente, identificar na literatura as propostas metodológicas que tem disponível, né, para o desenvolvimento de projetos em especial de design de interiores, né, e como que elas trazem essa consideração do usuário, analisar essa consideração do usuário também no desenvolvimento de projetos de design de interiores em cursos técnicos e superiores aqui da Grande Florianópolis, e, por fim, trazer alguma contribuição que ajudasse a sistematizar essa coleta, né, de informações junto ao usuário. A minha motivação, como eu já trouxe de maneira resumida, né, eu percebi muito que na minha vivência, né, que havia poucas bibliografias que trouxessem metodologias redondas, desenhadas, né, específico para projeto de design de interiores, e estas poucas que existiam também traziam pouca contribuição com relação a essa abordagem junto ao usuário. Além disso, os autores das metodologias também usam muito pouco o próprio termo usuário, né? O termo cliente, ele é muito mais utilizado. Com relação à aderência do programa, temos a questão da abordagem, né? Utilizamos a gestão de design como abordagem para compreender os processos de projeto usados nesse contexto de ensino. A gestão de design também aparece como articuladora dos estudos e das disciplinas, né, que abordam a relação do usuário e do ambiente, e como integradora de novos processos, que eu proponho no final, as metodologias já consolidadas nesse contexto de design de interiores. Como delimitação da pesquisa, colocamos como identificar e analisar a consideração do usuário nas metodologias de projeto de desenvolvimento de ambientes, utilizadas no contexto de ensino de design de interiores na Grande Florianópolis entre 2018 e 2019. A classificação geral da pesquisa é uma pesquisa de natureza básica, de abordagem qualitativa, de objetivos exploratório-descritivos, e quanto aos procedimentos técnicos, eu dividi essa pesquisa em 3 fases. A primeira fase traz a fundamentação teórica, a segunda fase, um levantamento do panorama de ensino, que aconteceu tanto pelo viés dos projetos pedagógicos de cursos de design de interiores a nível nacional, quanto local. Então, eu coloquei toda esta parte desse levantamento na fase 2, e a fase 3, uma sistematização para essas coletas de informações junto ao usuário. Com relação à estrutura, então, a minha pesquisa se divide em capítulo 1, introdução, 2, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos no capítulo 3, 4, resultados, e 5, a minha conclusão. Com relação à fundamentação teórica, então, eu dividi em 3 grandes temas, que seria a gestão de design, o design de interiores e a questão do usuário e do ambiente. Com relação ao design de interiores, eu trouxe a questão do processo de projeto em design de interiores, tanto com relação ao ensino, quanto às metodologias que são utilizadas, né, próprio processo. E com relação ao usuário ambiente, então, eu tentei buscar as áreas, né, que contemplam essa relação, essa troca, né, quanto que esse usuário é influenciado pelo ambiente, quanto que esse ambiente leva em consideração este usuário. Com relação à gestão de design, acho que o que mais eu acabei me aprofundando com relação a essa pesquisa foi com relação à visão, né, essa abordagem de conseguir ter uma visão do todo destes processos de projeto, né, tanto os existentes nas bibliografias, quanto aquilo que eu percebia nas propostas, né, no meu levantamento, e conseguir olhar para todos esses processos e olhar para os estudos, né, da relação pessoa-ambiente, né, então eu trago aqui a questão das áreas, né, design de interiores, arquitetura, psicologia ambiental e ergonomia, né, que são áreas que trazem essa questão da relação, e por fim, como que eu utilizei, né, esse conhecimento da gestão para conseguir integrar essas duas visões, né, gerais desses 2 momentos, né, o
da pessoa com o ambiente, do usuário com o ambiente. Com relação ao design de interiores, eu tentei trazer, né, pesquisar um pouco sobre quem são esses profissionais que trabalham com design de interiores, né, de onde eles vêm, de que área eles são em geral, né. Então, cada profissional, à sua maneira, tem os seus métodos de projeto, né, então, seja da área técnica, da área da graduação, pessoas que vêm da arquitetura, pessoas que vêm do design como uma área mais generalista, né? Mas, em geral, o que eu pude perceber foi que o programa de necessidades é o momento específico de contato com o usuário, na grande maioria das abordagens, né? Isso tanto na fala também depois, né? Dos meus docentes, quanto na minha pesquisa bibliográfica. Busquei também um pouquinho da história da profissão, sua característica multi e interdisciplinar, cursos de graduação em design de interiores, que também não são muito antigos aqui no país, e qual que é o perfil desse profissional. Dentro dessa parte do design de interiores, e também num contexto mais aberto, eu busquei compreender o ensino de projeto em si. Então, como que se dá esse ensino de projeto, né? Essas áreas que têm o projeto como cerne, né, do desenvolvimento, ela acaba centralizando, né, focando muito todas as outras disciplinas ao redor desse projeto, né? Então, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento das habilidades e das competências desse profissional que se forma, né? E o profissional que está na academia hoje, o estudante que está na academia hoje, ele é o profissional que vai estar amanhã. Então, é muito importante, né, que esse projeto seja desenvolvido de um modo que leve para a vivência, né, para o mercado de trabalho, um olhar mais humano, em especial para esse profissional que trabalha com o desenvolvimento de ambientes, que é onde a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, o ensino de projeto, eu tentei compreender mesmo como que esse projeto é colocado nessas faculdades. Bom, eu até trago numa cor diferente aqui, aí já explico para vocês. A minha fase 2, eu fiz um mapeamento, né, um levantamento desse contexto de ensino. Eu resolvi colocar um pedacinho, alocar junto com a minha fundamentação teórica, porque eu considerei que a contribuição que trouxe esse conhecimento foi muito grande e que poderia complementar muito, né, a pesquisa bibliográfica que eu já havia feito. Então, eu trago ela aqui, mas ela foi desenvolvida na fase 2, então eu até coloquei ali embaixo, está junto com a fundamentação, mas foi desenvolvida na fase 2. Como que eu desenvolvi essa fase 2? Eu fiz um mapeamento, então, das instituições de ensino superior com curso em design de interiores, pelo sistema EMEC, que é o sistema que tem o levantamento das instituições instituições de ensino superior, e eu encontrei, então, 284 cursos de design de interiores. Eu filtrei eles, então, pelas instituições federais. O meu objetivo de fazer esse filtro foi conseguir identificar e encontrar os projetos pedagógicos desses cursos e poder conhecer um pouquinho, né? O projeto pedagógico tem o coração desse curso, a gente consegue entender como que esse curso caminha, né? Qual que é a visão dele, o método dele, né? Qual que é a abordagem que ele traz. Então, eu encontrei esses projetos, eu analisei eles, e eu fiz uma tabela que eu coloquei ali toda a bibliografia que foi utilizada, que é proposta, né, nas disciplinas de projeto ou nas disciplinas de metodologia de projeto, né? Nem todo curso tem essa disciplina de metodologia. E eu identifiquei, então, em vermelho, as bibliografias que trazem algo específico de design de interiores. Então, eu busquei esses livros, né, essa bibliografia, e fiz um desenho dessas metodologias para que eu conseguisse identificar como que esse usuário é abordado, né, como que se sugere nesses livros que esse usuário seja abordado e em que momentos. Algumas bibliografias, elas nem trazem um desenho desse método, né? Então, em algumas situações aqui, eu fiz o desenho com base no texto, e então coloquei o desenho do bonequinho aqui para que vocês ficasse mais fácil de identificar, né? Quando então que esse usuário ou o cliente é abordado. É muito importante deixar claro que, na sua maioria, não se fala em usuário. Então,
Eu coloquei aqui usuário ou cliente, porque não fica claro. Às vezes usa o termo usuário, mas, em geral, esses momentos são de contato com o cliente. Então, a gente percebe que são poucos os momentos, né, que esse profissional entra em contato ou volta em contato com esse cliente. Em especial, essa metodologia aqui, eu gostei muito de colocar, eu quis colocar uma frase, porque eu achei que é bem relevante, né? Ele fala o seguinte: a maioria dos usuários ou clientes não tem experiência em trabalhar com profissionais da área de planejamento e projeto, né? Apresentam seus problemas dessa ordem sem dados preparados de maneira significativa. Então, ele coloca no usuário e no cliente a responsabilidade de trazer esses dados. Então, acaba sendo uma contribuição bem relevante, né, para mostrar que muitas vezes talvez o profissional, né, ou as próprias bibliografias não tragam uma maneira de sistematizar essa coleta, né? O usuário, ele muitas vezes não sabe exatamente expressar o que ele quer comunicar, né? Muitas vezes ele não consegue identificar suas próprias necessidades, então precisa existir essa troca entre o profissional e o usuário, e o profissional e o cliente, para que se chegue realmente num projeto que traga qualidade, né, de vida e satisfaça todas as necessidades. Enfim, essas duas foram as últimas que eu trouxe. E aí teve uma pesquisa em especial com o Rangel Oliveira, que ele também traz essa questão do usuário nos cursos de design de interiores, e foi uma tese, a tese dele, que trouxe uma contribuição muito grande para o meu trabalho. A pesquisa dele é feita com profissionais do mercado, não foca na questão do ensino, e ele traz muitas conclusões na pesquisa dele, no questionário que ele aplicou e nas entrevistas, com relação à não preocupação com o usuário e a não sistematização do próprio projeto, né? Então, mais para frente eu trago um pouquinho das principais conclusões dele, mas que contribuíram muito com essa visão. Essa é a proposta que ele traz, que foi baseada numa metodologia de avaliação ergonômica, e ele coloca o usuário em vários momentos do processo de projeto, e eu considero que é uma grande contribuição assim, para o desenvolvimento desse trabalho, esse olhar especial para o usuário que, enfim, na minha visão, deveria existir, né, sempre. Então, ele afirma que o termo necessidade do usuário tornou-se uma expressão-chave em projetos dessa natureza e que atender a elas deve ser um objetivo principal, não importa o campo, né, de desenvolvimento de projetos. Com relação ao usuário e ambiente, aí eu volto, né, até para a minha fundamentação teórica, né, ali já foi um pedacinho da minha pesquisa, dos meus procedimentos. Então, aqui, com relação ao usuário e ambiente, né, eu busquei entender como que cada disciplina trata o usuário, né, a ergonomia, o design, a arquitetura e a psicologia. O design de interiores, eu desenhei essa representação, esse diagrama, não sei, que traz essa interseção, né, entre o design e a arquitetura, mostrando ali o design de interiores, a ergonomia do ambiente construído, que é esse EAC que tem aqui, e a psicologia ambiental, que trazem contribuições grandiosas para compreender essa relação entre o usuário e o ambiente, né, a importância que tem a concepção do ambiente, né, e como que ele se materializa na vida diária desse usuário, tanto para questões de saúde, de produtividade, de conforto, enfim, né, uma contribuição muito ampla, tanto da psicologia quanto da ergonomia, e então eu busquei entender a partir dessas visões. Com relação à ergonomia, né, existem alguns estudos que trazem específico para o ambiente construído, esse é uma das metodologias apresentadas e mais utilizadas, é inclusive o subsídio do Oliveira, que ele utiliza na tese dele. Com relação à psicologia ambiental, também temos ferramentas para essa busca, né? São os mapas cognitivos e mentais, observações de traços de comportamento, preferências visuais e constelação de atributos, que busca analisar o uso desse ambiente, né, dos usuários nesse ambiente, entender o comportamento e que traz uma contribuição grandiosa também para o design de interiores.
Com relação à parte de arquitetura e design de interiores, existem duas ferramentas, eu acho que pode se chamar, né, técnicas, não, acho que mais, né, momentos, talvez, que tem esse contato com o usuário, que é o programa de necessidades e a APO. O programa de necessidades, então, é essa ferramenta que todo mundo traz na sua fala, né, mas que eu percebo que não existe um modelo específico, né, na maioria da literatura e também na fala, né, dos próprios respondentes depois. Então, eu acho interessante só falar que essa resposta aqui é da pesquisa da tese do Oliveira, que eu acho que trouxe uma contribuição enorme para esse trabalho, que ele diz que 98% dos entrevistados adotam a prática de entrevista aberta com o cliente para levantar informações para o projeto, né? Uma grande maioria também levanta informações no local por meio de fotos, medições, filmes e plantas existentes. Isso me deu um subsídio grande para minha contribuição no final da minha dissertação. E 16% aplicam questionários. E como que registram as informações? Isso que eu achei forte também. 92% fazem anotações livres, né? 72% desenvolvem desenhos ou anotações no esboço do projeto. 22% registram na memória o que o cliente disse, e 21%, super pequeno também, por meio de alguns documentos específicos, e 7% por meio de áudios gravados. Então, é um pouco solto, né? Essa informação, ela fica um pouco solta. Outro momento que coloca o usuário num papel de dar subsídio, né, de trazer informações para o projeto, é a APO, que é a análise pós-ocupação. Os autores trazem várias técnicas, né? Então, eu trouxe aqui alguns nomes dessas técnicas para fazer isso, mas, em geral, elas são aplicadas no fim do projeto. Então, acaba que ela não serve necessariamente como subsídio para um novo projeto. Alguns autores trazem isso como proposta, né? Buscar análises pós-ocupação que já tenham sido realizadas para fornecer subsídios, então por isso eu fiz esse desenho, né? Mas que a gente, pensando que cada ambiente é único, cada usuário é único, cada situação é única, fica muito difícil, né, buscar uma análise feita em outro ambiente para subsidiar um projeto, assim, né, diferente de um produto que a gente tem, ele num contexto maior, né, um ambiente, ele é único. Bom, quanto aos meus procedimentos metodológicos, então, minha pesquisa, como eu já falei, foi dividida em fase 1, 2 e 3. Fase 1, a fundamentação teórica. Fase 2, então, o levantamento do panorama de ensino. Essa questão do mapeamento de metodologias de projeto foi o que eu trouxe agora, né, alocada junto com a minha fundamentação. Talvez fique um pouco complicado compreender isso, essa modificação do local, mas para mim fez sentido dessa maneira. E, então, no segundo momento, né, seleção de docentes de design de interiores aqui na Grande Florianópolis, elaboração do instrumento de coleta de dados, a própria coleta de dados e depois a análise dessas informações. Para a fase 3, então, a fase 3 ela surgiu, né, para trazer alguma contribuição para esse processo, né. Como embasamento, eu utilizei os blocos de referência do GODP, que é o Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos da professora Gisele, a revisão dos momentos-chave de um levantamento pré-projeto, né, lá do contexto de design de interiores. Então, eu voltei um pouquinho na minha fundamentação teórica para poder identificar quais são os momentos pré-projeto, e um desenho final, então, de fichas que pudessem orientar nessa coleta, né, que pudesse servir de contribuição. Bom, então, a fase 2, né, esse mapeamento eu já mostrei mais ou menos como eu fiz, né, busquei essas IEs no sistema do EMEC, busquei os PPCs, os ementários e as bibliografias dos PPCs, fiz o desenho e a análise, né, dessas metodologias das bibliografias. Depois eu busquei docentes da Grande Florianópolis, busquei as IEs da região que tem o curso, tanto do nível superior quanto técnico, então eu não quis trazer só do nível superior, porque os dois têm o mesmo tempo de duração e trazem uma proposta muito parecida. A elaboração do instrumento de coleta de dados, né, eu fiz um questionário, então, fiz uma validação dele, depois a própria coleta e a organização desses dados.
Com relação à fase 3, a sistematização, né, eu fiz esse desenho para tentar trazer um pouquinho do que me motivou. Então, foram várias questões, né, em especial, iniciando, né, com o resultado da etapa 1, aquelas metodologias que eu trouxe os desenhos, né, de onde que o usuário é inserido. Então, isso trouxe para mim uma amostragem, né, desse gap que existe aí, né, dessa necessidade de uma sistematização. A própria resposta dos questionários também trouxe isso para mim, e também com relação à minha vivência, em paralelo ao desenvolvimento dessa dissertação e dessa pesquisa, eu ministrava uma disciplina de projeto numa faculdade da região, em design de interiores, e eu fiz a aplicação do GODP para verificar como que os estudantes lidavam com isso, e eu percebi uma insegurança enorme deles com relação à abordagem dos usuários, assim, a necessidade de ter onde se embasar, o medo de ter esse contato, e que, na minha visão, traz um medo lá para o mercado de trabalho depois, né, que vai sendo levado para a vida dele. Então, tudo isso me trouxe a visão dessa demanda, né, por uma ferramenta específica para coleta e registro de informações. E aí, então, como que eu fiz essa busca, né, dos blocos de referência? Inicialmente, eu senti a necessidade de fazer uma adaptação dos blocos de referência para poder entender com uma linguagem mais de design de interiores. Eu fiz um teste também, mostrando isso para os meus alunos na época, para identificar, né, o que eles entendiam com aquilo, e acho que ficou bem interessante a tradução, isso de uma forma mais externa, assim. E, então, os itens a serem levantados nesse pré-projeto, né, que eu busquei com aquelas bibliografias, então fiz um desenho, né, desses itens, o que cada autor traz com relação ao programa de necessidades e do briefing, né, como que ele diz para fazer isso, como que ele diz para registrar isso, como que esse registro serve de subsídio para as próximas etapas de concepção, de detalhamento, enfim. E o esquema, né, dos passos desse projetista no pré-projeto. E depois, no final, o desenho dessas fichas, né? Como que eu trabalhei. Então, eu compatibilizei tanto a fase 1 como a fase 2. Então, trazendo os resultados, né? Eu identifiquei... Ai, desculpa, ficou com o número errado ali. Eu identifiquei 6 instituições que trazem cursos de design de interiores na região e 24 docentes que eu consegui o contato. Muitos deles são os mesmos entre uma instituição e outra. Então, alguns, né, se repetem, não ministram disciplinas em uma só instituição. A organização do questionário, então, eu dividi ele em parte 1, 2 e 3. A primeira parte, o perfil desse respondente, né, dos docentes. A parte 2, as metodologias e ferramentas que eles utilizam nesse contexto de ensino. E, por fim, situações hipotéticas que eu trouxe para que eles desenrolassem, né, como que eles trabalham com os estudantes em cada situação de projeto. Todas elas, a sua grande maioria, né, foram questões abertas, só 2 fechadas, e a minha intenção de serem abertas inicialmente, né, porque não tinha um número tão grande de docentes, então eu entendia que o próprio termo que cada docente utilizaria para responder as perguntas seria importante para a minha análise, então eu queria deixar livre, né, não induzir ele a responder nada que fosse pré-concebido por mim. Então, com relação a sexo, idade e nível, né, ao qual lecionam, né, a maioria são professoras do sexo feminino, de idade entre 36 e 46 anos, né, e de 47 a 57 e 25 a 35 anos. Nível no qual lecionam, então, 2 lecionam no nível técnico e 2 lecionam nos 2, e 8 lecionam apenas no ensino superior. Com relação à formação, 11 deles são formados em arquitetura e urbanismo e um deles apenas em design de interiores. Isso me chamou muito a atenção, porque, bom, eu vivi, né, fui professora também e coordenei um curso de design de interiores e percebia que existia muito mais
professores, né, nessa área da arquitetura e do urbanismo, e acho que, talvez abrindo um parênteses aqui, né, eu percebo que o grande fator que leva a isso é a não existência de um mestrado, de uma pós-graduação maior, né, específica para design de interiores. Acaba que esses profissionais acabam não se voltando para a academia. Então, a academia e o contexto de ensino acabam tendo uma visão muito mais da arquitetura, né, do que de uma visão do próprio design, que até na literatura aparece de forma bem diferente, assim. Com relação ao nível de pós-graduação, 7 possuem mestrado, 5 possuem apenas especialização e 1 possui doutorado pela UFSC. As IES de formação, então, UFSC, Unisul, Universidade de Franca, UFPEL e Unifra. E com relação às perguntas, né? Então, inicialmente eu perguntei qual era o ponto de partida, né, para dar início ao conteúdo da disciplina. A grande maioria trouxe que são projetos de referência, estudos de caso, né? O ponto de partida nessas disciplinas. 4 docentes apenas trazem as etapas do processo de projeto, ou a metodologia de projeto como atividade inicial. Desculpa, eu coloquei 24 docentes, mas apenas 12 responderam. Então, 4 docentes trazem as etapas do projeto lá no comecinho das aulas. Com relação às etapas que esses docentes apresentam aos estudantes, né? Então, de forma geral, eles seguem uma ordem lógica na hora de responder essas etapas, né? Responderam numa ordem lógica de briefing, estudo de layout, estudos preliminares, anteprojeto, que acabam seguindo um pouquinho as propostas das bibliografias, né, mas nenhum deles se enquadrou em nenhuma metodologia específica, são etapas soltas, de acordo com o próprio profissional quer propor, né, em sala de aula, o docente. Quais são as ferramentas, então, que eles propõem para desenvolver essas etapas? Eu coloquei em vermelho 2 respostas que eu percebi que vieram mais com relação à disciplina e não com relação às aulas, né, e não ao projeto. Então, com relação ao projeto, desenhos técnicos e croquis, painéis semânticos, então, como ferramentas, são ferramentas desse tipo, nenhuma delas traz a questão da abordagem com o usuário, todas elas são ferramentas de concepção, né, ou ferramentas de um embasamento mais aberto, por exemplo, um estudo de caso, né, um embasamento mais externo ao próprio projeto. Com relação à metodologia específica, 3 docentes disseram que eles utilizam no seu escritório de mercado de trabalho. Um deles afirmou utilizar uma bibliografia de livro, né, do Munari. Um deles falou que depende do conteúdo da disciplina, pois há pouca bibliografia, e um docente falou das metodologias da Jenny Gibbs e da Miriam Gurgel, e algumas técnicas de APO, que são as questões que eu trouxe anteriormente. Então, eu trouxe 3 situações. A primeira situação de projeto é um questionamento sobre como são coletadas as informações, como se sugere que os alunos coletem informações em projeto comercial. Nesse caso, em geral, percebeu uma resposta com relação a uma busca mais em projetos já existentes, em lojas que já existem. A situação 2 trouxe com relação ao projeto residencial. Então, em geral, tem uma proposta de desenhar um perfil de cliente, um perfil de usuário, um perfil de família, e encontrar uma família similar para buscar essas informações. Às vezes, esses clientes são levados, né, até a sala de aula para que se colete a informação do projeto residencial. Com relação ao projeto institucional, aí tem mais propostas com relação à ida nesses locais, né, a busca com os usuários dos locais, incluindo profissionais do espaço ou idosos, mas não se propõe como isso seria buscado, né, como seria coletadas essas informações, apenas com relação à entrevista. Com relação, então, à minha sistematização, né, fechando, né, o questionário, seria mais ou menos isso, né, que eu trouxe.
E aí isso me subsidiou muito, né, para o desenvolvimento dessa sistematização. O que seria isso, né? Seria uma contribuição para que esses docentes, né, e outros futuramente pudessem ter um ponto de partida para propor em sala de aula, né, uma coleta de informações guiada, uma coleta de informações com usuários e até mesmo clientes de forma guiada, levando em consideração tanto esse cliente, esse usuário, quanto o ambiente. Então, lá no começo, onde eu pesquisei muito essa questão da relação do usuário com o ambiente, eu percebi o quanto que é importante não só ouvir esse usuário, esse cliente, mas também perceber o espaço, e não só como espaço físico, que foi algo que apareceu no meu questionário também, mas como um espaço de uso, de vivência, né? Um espaço onde as pessoas moldam ele de acordo com os seus hábitos, com o seu estilo de vida, né? Com o seu sentimento, né? Com as suas experiências. Então, a minha ideia era trazer uma contribuição que levasse esses dois pontos em consideração. Então, num primeiro momento, eu revisei, então, os blocos de referência e fiz a tradução para um contexto mais de design de interiores, então, os termos dos blocos não se alteraram. Eu trabalhei a questão da casinha aqui para deixar mais visual isso, né? Quem iria utilizar esses ambientes, né? E com relação ao contexto, eu tentei trazer um pouquinho da questão dessa relação mesmo, né? Como que se dá esse contexto de uso do espaço? Então, fiz uma tabela para trazer o que é levantado geralmente no ambiente, o que esses autores trazem e até mesmo o que o questionário trouxe para mim que são levantados. Então, eu separei itens mensuráveis e não mensuráveis. Mensuráveis, a própria medida do espaço, a questão de tomadas, né, pontos de água, orientação solar, qualidade de som e tal. E a questão dos não mensuráveis, né, as características estéticas que já existem nesse ambiente, a composição dos itens que ficam, né, o cliente geralmente diz aquilo que vai ficar, aquilo que pode ser retirado, né, as condições, como que está a condição do piso, da luz, né, desses revestimentos, enfim, coisas que não são mensuráveis, mas são percebidas pelo profissional. E num segundo momento, então, eu fiz uma tabela trazendo um pouquinho sobre as características das atividades, né, as características, as características que cada autor traz com relação ao briefing e ao programa de necessidades, né, o que exatamente é cada um, o que cada um propõe que seja levantado, como que cada um propõe que seja registrado. Então, eu mapeei, né, quem são os autores que trazem isso e de que maneira eles trazem. Então, eu trouxe um pouquinho do briefing também, porque às vezes isso até se confunde um pouquinho na literatura. E aí, então, eu apresento para vocês as minhas fichas, né, que tem esse intuito, né, de perceber o ambiente, de perceber o usuário, de perceber esta relação também. Eu achei que era muito interessante alinhar os blocos de referência aos atos que lendo, né, a questão do design centrado no usuário, a gente percebe muito isso, né, a questão do ouvir o usuário, né, e aí eu vejo o quanto que o ato de observar é importante nessa nossa área e não é muito trazida desta maneira. Então, eu resolvi ancorar, né, o bloco de referência produto das minhas fichas. Eu separei as minhas fichas em são três fichas, cada uma ancorada num bloco de referência, então um produto, o outro usuário e o outro contexto. O primeiro bloco de referência, que é o produto, a primeira ficha, né, está alinhada no ato de observar. Então, qual que é a ideia? Que eu consiga estar no ambiente, observar o ambiente que vai sofrer intervenção de projeto e dar atenção por meio dessa observação, percebendo todas as informações relacionadas tanto ao espaço físico quanto às evidências de uso. Então, que eu consiga perceber que determinado objeto é utilizado de uma outra maneira, né? Ou que
existe um fluxo de pessoas na casa de uma forma que talvez aquele mobiliário não esteja ajudando, né? Que talvez existe um hábito de deixar calçados na porta, né? Ou que as chaves são colocadas em cima da mesa e que precisaria de um local. Então, uma ficha que conseguisse guiar essa observação, que não fosse uma observação a nível de julgamento, né? Ou de caracterização desse ambiente, mas apenas de registro das evidências que eu consigo perceber ali. Então, essa minha ficha, ela traz os ambientes e, ao lado, a questão física, que eu possa perceber que existe uma mesa mais deteriorada, né, que existe algo que pode ser trocado, uma iluminação ruim, né, enfim, que eu possa anotar as questões físicas e abaixo que eu possa anotar evidências de uso, uma percepção desse profissional, né, quase utilizando-se da psicologia ambiental para conseguir ver aonde que eu poderia, que tipo de uso poderia ser modificado, né, facilitando a vida desse usuário, às vezes, em algo que ele mesmo não relatou para a gente, né. Laura, então, só para avisar, 2 minutinhos, tá? Para fechar. Ah, tá bom. Tá acabando aqui. E então a segunda ficha é a ficha do usuário. Então eu vou alinhar a fala desse usuário, né, o ato de ouvir a fala desse usuário com o ambiente a que ele está falando, né? Então ele vai falar do quarto, ele vai falar da sala, então que eu consiga alinhar a fala do usuário com esse ambiente, ao lado que eu possa registrar isso apenas numa escuta ativa, né? Sem que eu interfira nisso. E, por fim, então, a minha última ficha, ela traz a questão do contexto. Então, o bloco de referência contexto alinhado ao ato de registrar. E eu trago ele como um modelo de programa de necessidades. Então, como eu não percebi na literatura modelos pré-prontos de como registrar, como apresentar e como documentar tudo que foi ouvido e o que foi observado, então aqui eu trago uma proposta. A ideia é que esse profissional consiga sentar para preencher essa ficha, cruzando as informações, tanto da ficha número 1 como da ficha número 2, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu observei, né? E chegando a possíveis soluções. Isso é uma coisa que eu não vejo proposta, né? Então, acredito que pode contribuir muito com esse momento. E como resultados e discussões, então, né, acho que eu já trouxe muito no caminho, né, a não familiaridade do estudante de design de interiores com processos que tem o usuário, né, também não há muito o como fazer essa abordagem com o usuário. Docentes que responderam a pesquisa, né, de maneira geral, também não tem uma metodologia específica com etapas e ferramentas bem definidas, e nem essa proposta também de como abordar o usuário. As disciplinas que abordam o estudo da relação pessoa-ambiente propõem ferramentas para observação e avaliação pós-ambiente, mas não pré. E embora os autores tragam conteúdo sobre o programa de necessidades, eles não propõem modelos nem sistematização como realizar, nem como pesquisar, nem como documentar, né, gerando essa lacuna sobre como coletar essas informações e organizar elas, né? E como conclusão, então, eu trago, né, que eu percebo o quanto que o ambiente tem essa influência direta no comportamento das pessoas, na qualidade de vida, no bem-estar, né, que muitas são as áreas que estudam isso, né, em tempos de pandemia a gente percebe o quanto que a casa de cada pessoa foi invadida pelo trabalho dessas pessoas e o quanto que muitas vezes a identidade pessoal e profissional, né, de cada pessoa foi influenciada por isso também. Então, o quanto que o ambiente é importante, né, nesse dia a dia, e que o exercício da empatia, né, desse profissional que projeta de design de interiores pode mudar por completo um mercado de trabalho enorme e a maneira como as pessoas vão começar a experienciar suas casas, né, seus ambientes de trabalho e com um olhar menos para o ambiente da revista, né, mais para a qualidade de vida e respeitando, né, o ser humano que vive ali. E é isso, muito obrigada. Obrigada para minha orientadora, que me ajudou muito nesse processo, e para todo mundo que me ajudou com a minha filha e com pandemia e com todas as outras coisas que vieram nesse meio do caminho. Obrigada. Obrigada, Laura. Desculpa, Então, passei 2 minutos aqui também.
Obrigada. Então, eu vou iniciar convidando a professora Angélica para fazer suas considerações sobre a apresentação e sobre o trabalho. Fique à vontade, professora. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço mais uma vez o convite, né, por Laura e pela professora Gisele. Quero iniciar já parabenizando pelo tema, Laura, pelo trabalho, né, você e a sua orientadora. Eu tenho algumas observações, né, que são normais, só para poder fechar mais aí a questão do teu trabalho, tá? Algumas delas, aliás, todas elas, eu vou te enviar as minhas observações já no próprio PDF, tá? Mas tem algumas questões que eu queria trazer para cá, até para poder também esclarecer um pouco. E aí eu começo falando sobre a questão do teu objetivo geral, tá? Eu acho que ele está aquém do que você fez, né? Aquém do que você apresentou. Eu vejo o teu objetivo geral, que é identificar como se dá a consideração do usuário no desenvolvimento de projetos de design, de interiores, no contexto de ensino-projeto, como, na verdade, um objetivo específico. Eu acho que você fez muito mais do que identificar, né? Até no próprio, um dos seus objetivos específicos tem analisar a consideração do usuário no desenvolvimento de projetos, e aí você faz um recorte em relação aos cursos técnicos superiores, mas já aí você já faz algo até maior do que do teu próprio objetivo geral. Quando eu li, aí eu disse, não, eu acho que ela fez mais do que isso. Quando eu fui lendo o resto do trabalho, que eu cheguei, né, lá mais na frente, eu vi de fato que você fez muito mais do que, eu já ia dizer simplesmente identificar, mas não é simples identificar, mas muito além do identificar, né? Mais na frente, eu trouxe um pouquinho de um texto que você coloca lá na frente, que você fala sobre sistematização, que auxilia o estudante de cursos de design de interiores. Isso é já no final, acho que, se eu não me engano, lá nos resultados, na discussão. E aí você põe, gente, eu não sei se está para ouvir a máquina aqui do lado da obra, olha, Gisele, hoje foi a minha obra aqui. Espero que não atrapalhe. Mas você fala um pouco, você fala na frente que o objetivo era sistematizar para auxiliar o estudante os cursos de design de interiores e coletar informações ambientais junto ao usuário dos seus projetos, que atuará como motivador, incentivador. Eu vi nessa tua fala mais na frente mais o teu objetivo geral, aonde você chegou com o teu trabalho, do que o que você identificou de fato, né? Você propôs ferramentas para auxiliar o processo de projeto desde o momento de formação, né? Então, eu acho que o teu objetivo geral ele precisa ser ampliado, porque você chegou a um resultado maior do que você está apresentando aqui nele, tá? Então, veja isso com a sua orientadora. Eu acho que merece, sim, uma ampliação e uma revisão aí do teu objetivo geral para englobar, de fato, o que você apresentou em todo esse documento. Tá bom? Tá bom, obrigada. Deixa eu imaginar um pouquinho mais na frente. Eu tenho algumas observações, como eu já falei, mas que estão no próprio documento. E aí, lá no teu referencial teórico, eu também fiquei no começo, quando eu li, um pouco sem entender, porque... Deixa eu chegar lá, só um minuto. O mapeamento das IEs que você explicou no teu documento, né, lá na metodologia, você explicou melhor hoje. Eu confesso que eu achei um pouco estranho, porque eu disse, isso para mim parece o levantamento de campo, né? Mas eu entendi também que você tinha trazido isso para poder mapear os métodos, né? E aí, com isso, você também já iria trabalhar com isso no referencial teórico. Tudo bem, entendi. E você explicou melhor hoje na tua fala. Mas eu confesso que, particularmente, quando a gente vai lá para o levantamento de campo, eu senti falta desse conteúdo lá. Aí a gente tem que voltar no documento. Então, assim, isso não é, obviamente, um erro. É só uma questão mesmo de como a gente está acostumado em que as informações são apresentadas, tá? Eu vou te dizer que a gente perdeu, assim, ó, fiquei uma semana presa nisso. Eu fazia de um jeito, daí eu parava, mudava tudo. Aí daqui a pouco eu olhava e falava, não, mas não faz sentido assim, voltava tudo. Eu fiquei muito tempo nisso, eu tive que decidir em algum momento. E você explicou bem hoje em relação a isso. Mas é como eu falei, eu realmente achei estranho isso não estar lá na hora que a gente começa a analisar os dados para poder depois chegar nos resultados, tá?
mas você explicou que a sua opção foi essa e justificou, tá? Deixa eu passar mais para frente. Aí você apresenta todas as metodologias, ou pelo menos as metodologias principais, o teu referencial teórico está bem apresentado, bem denso, parabéns. Você realmente apresenta as áreas que você propõe. Deixa eu passar para cá e vou para a metodologia. Sim, aí nos procedimentos metodológicos, que assim, é bem extenso, né? Mas eu tenho algumas observações, mas são pontuais, mas assim, uma específica que eu fiquei, assim, que eu queria dar uma sugestão em relação à fase que você explicou, né, aí na frente. Só um minuto, deixa eu chegar lá. A fase 3. Você apresenta a fase 3 e sistematiza bem essas fases, apresentando através desses quadros que você colocou aí, que tem aqui, estão bem explicados. Aí você coloca no 3.31 motivadores para a fase 3. Só que antes você apresenta um pouco a fase 3. Eu estou sugerindo, e aí é só uma sugestão realmente, você apresentar esse texto, motivadores da fase 3, antes de apresentar a fase. Porque a gente vê a fase, vê como ela vai acontecer, e depois você diz que a fase 3 surgiu a partir de 3 situações, você explicou isso na tua apresentação. Então, eu achei que talvez a troca da ordem, sem necessariamente precisar ter uma sessão para isso, dentro do texto do 3.3, ficasse mais interessante, é uma sugestão, tá? Trocar essa ordem. E aí você apresenta os blocos de referência, né? Você apresenta no 3.32, na página 84, a etapa 2 da fase 3, mas você explica o que é a etapa 3 da fase 3. Então, a minha sugestão é que você indique na sua sessão, né, no título aí, que também é a etapa 2 e 3, porque você não apresenta um outro capítulo, subcapítulo, com a etapa 3, mas fala sobre ela nesse, tá? Também uma sugestão pontual. E aí você vem para os resultados, capítulo 4, certo? E aí você coloca também, faço só algumas observações pontuais, por exemplo, a parte dos questionários, você volta com as imagens das partes, e você volta com algumas coisas que talvez, não, na minha opinião, não sejam mais necessárias, porque você já explicou algumas coisas dessas na metodologia, então termina ficando um pouco repetitivo. Tá. Então, talvez possa enxugar um pouco dessas informações e já ir realmente para os resultados dos questionários, subdivididos, sim, pelas partes, como você apresentou no seu procedimento metodológico. E aí você apresenta, né, todos aí, pronto, as contribuições, as falas de alguns participantes, o que é bem importante. E aí você apresenta, deixa eu chegar até lá. Aí, ficou bem extenso, tabelas. Pronto. Aí você, no 4.2, na fase 3, você apresenta a sistematização para as coletas iniciais. Em que, a partir daqui, você começa a fazer a relação com os blocos de referência e você, um pouco mais na frente, começa a fazer essa discussão que você apresentou aí no final, e aí você propõe as fichas orientativas. Como eu vejo que essas fichas orientativas, o modelo que você falou do plano de necessidades, ela é a proposição das ferramentas para auxiliar o ensino de projeto, incluindo a questão do usuário no processo, eu particularmente acho que esse é o teu, isso é a minha sugestão. Eu acho que ele é o que atende ao teu objetivo geral, tá? No final das contas. E logo depois disso, você apresenta os resultados e discussões. Para mim, essa parte do teu trabalho, você fez todas as suas análises,
você verificou de que forma a questão do usuário entra no processo projeto durante o ensino, né? Nos cursos do recorte que você fez, né? Da amostra que você fez. E aí, de todas as análises que você fez, de todas as discussões que você fez, gerou isso, gerou essas ferramentas. Então, a minha sugestão é que essa parte que você apresenta de resultados e discussões, elas deveriam anteceder a esse resultado, né? Não é uma sugestão. Esses resultados e discussões, para mim, elas só alimentam a geração dessas ferramentas que você sugeriu no teu trabalho, certo? Então, é só realmente uma sugestão, esses resultados ou essas discussões, elas serem anteriores, tá? E o teu grande resultado, né? O teu objetivo geral, você finalizar aí com essa questão da proposição dessas, que eu estou chamando de ferramentas, né? As fichas orientativas, esses modelos, que é o que você vai, provavelmente, enquanto docente da área de interiores e outros colegas, vão poder utilizar com seus alunos para poder auxiliar no processo de projeto, de uma forma que considere o usuário desde o processo de formação, porque eu acho que se a gente tiver um bom processo de formação, somos aqui professores e alunos nessa sala, obviamente que os profissionais serão melhor formados, eles vão atuar da melhor forma quando chegarem no mercado de trabalho. Então, eu acho, é só uma sugestão aí, talvez, de trocar essa ordem para finalizar, fazer o grande finale com essas ferramentas que você propôs, tá bom? Tá bom. Aí vem as suas conclusões, que aí, nesse caso, não tenho muitas observações a respeito deles. Senti só um pouco, mas isso também, obviamente, isso é uma opção sua, e dizer assim, quais são os próximos passos, se você pretende aplicar, validar, né? Não sei, queria aproveitar de perguntar, qual vai ser o próximo passo? Meu grande plano, assim, né, seria conseguir trabalhar com alguma metodologia mesmo, né, fazer uma proposta metodológica mesmo, para interiores. Eu apliquei o GODP com os alunos e já foi assim, já trouxe outra visão, outro resultado. Então, consegui desenrolar mais isso com eles, assim. Eu percebo que é um curso muito curto. O curso tem 2 anos, um curso de design de interiores. Então, o que num curso de design maior a gente consegue consolidar a partir da repetição, né, daquele projeto que a gente usa o método, daí dá uma modificada para utilizar num outro contexto, né, e a gente não consegue fazer em design de interiores, porque é muito curto esse curso, né, então acaba que os alunos saem um pouco fragilizados, assim, e com medo, né, então eu gostaria muito de simplificar esse processo, de aproximar esse processo do mercado de trabalho mesmo, então que esse cliente não fosse utópico, que esse usuário não fosse utópico, assim, que a gente conseguisse realmente aproximar e encorajar, né, utilizar um processo de projeto que encorajasse esse estudante a ir coletar, que é uma coisa que no design de produto já se faz, e que eu tenho certeza que todos os professores que estão aqui sabem o quão difícil foi iniciar esse processo lá atrás. Quando eu entrei na faculdade, a gente já fazia isso, né? Mas, assim, eu imagino que inserir os estudantes nisso sem ser uma cultura, né, da faculdade, é uma coisa complicada. Eu gostaria que isso virasse uma cultura. Então, eu gostaria muito de contribuir com algo, né, realmente com uma proposta metodológica ou um processo simplificado, e simplificado pelo tempo, né, de curso, que encorajasse eles a trabalhar de fato isso. Eu e a professora Gisele, a gente conversou muito sobre essa questão do ambiente, né? O quanto que o ambiente é importante para as pessoas, né? Agora, na pandemia, todo mundo percebeu isso, né? A importância, a máscara de trabalho cai, né? A gente vai para trabalhar em casa de home office e a gente tem que ser uma pessoa só. Então, como que eu consigo, né, ser essa pessoa nesse meu espaço? E aí eu começo a
a perceber o quanto que esse profissional de design de interiores pode fazer muito mais do que ele faz hoje, né? Uhum. Certo. Ok. Era Então, isso, professora Angélica? isso. Mais alguma Agradeço mais uma consideração? vez. Não, só Certo. parabenizar. Obrigada. Obrigada, professora. Eu vou deixar para fazer algumas colocações depois. Eu já convido, então, o professor Milton, já agradecendo aí o aceite. Obrigada, professor. Inicialmente, boa tarde a todos e a todas que estão presentes nessa banca de mestrado. Agradecer, em especial, a professora Gisele e a Laura por lembrarem do meu nome, para que eu tivesse a oportunidade de ler mais um trabalho, né? A gente sempre, quando lê um trabalho, a gente está aproveitando 2 anos de estudo de alguém e ainda, depois de ler, ainda pode ter as dúvidas. Eu acho isso fenomenal, né? Professora Gisele, Angélica, eu concordo em gênero, número e grau com as suas colocações. Muitas delas já estão dentro daquilo que eu estava observando que observei durante a leitura do trabalho, né? Deixa eu só reduzir a tela aqui, porque está um pouquinho complicado, eu não estou conseguindo pegar minhas anotações. Vamos lá. Laura, vamos ver se consigo ajudar um pouquinho no teu trabalho. Primeiro, faltou resumo em inglês. Tá. Tá? Eu acho que isso, para o nosso curso que estamos querendo subir de nota, é fundamental. Tá? E acho também interessante que tu coloques no fim do trabalho o termo aprovado do Comitê de Ética para análise, para fazer a pesquisa. Isso é muito interessante, tá? Isso vai dar substância para o teu trabalho e garantias que alguém venha no futuro a fazer qualquer divagação sobre ele, tá? Eu acho que o teu trabalho escrito, diferente da tua apresentação, que foi muito boa, tá? O teu trabalho escrito, ele precisa de uma revisão de português realmente bem apurada. Ele tem muitos erros de digitação ali, palavras que ficaram juntas, palavras comidas. Eu peguei bastante, mas não consegui pegar tudo. Então, aonde eu fui pegando, eu fui botando em amarelinha, eu vou te encaminhar o documento para tentar ajudar, mas eu ainda assim mesmo aconselho que tu leve alguém bom, muito bom em português para fazer essa revisão, tá? É uma dica, porque é um trabalho interessante, eu acho que ele pode servir de base para muita coisa no futuro, tá? Um detalhe na tua escrita, que eu, se fosse tu, na introdução, procuraria sempre adotar termos no futuro, e não no passado, tá? Tá. E na conclusão, tu faz o contrário, tu bota termos no passado, porque tu já fizesse o trabalho. Então, tem alguns termos ali na tua introdução que levam a essa imagem de passado, que não é interessante, tá? Tu apresentas várias tabelas também ao longo do texto, sem referência no texto. Tu bota a tabela abaixo, e isso aí não é interessante, tá? Os acertozinhos mais de estrutura. Não botar a tabela abaixo, tabela número tal, que a pessoa, às vezes, pode estar pegando uma parte e dizer, não, onde é que está essa tabela? Tá? Então, não utiliza isso, porque dificulta depois na referência, alguém vai fazer de você esse ponto, tá? Outra coisa, nós estamos na academia, e eu aconselho que tu utilize termos mais científicos. Evite termos do tipo informações levantadas ou levantamento. Porque não informações pesquisadas, né? E assim vai. Evite esses termos, porque esses termos, eles, às vezes, teu trabalho foi bonito, e usar um termo assim, ele às vezes pode levar a uma avaliação não muito científica do trabalho. O teu trabalho está bonito. Eu acho que fazer essas alterações do teu trabalho só vai fazer com que ele lucre muito. Vamos lá. Página 16, segundo parágrafo.
página 16, segundo parágrafo. Tá. A arquitetura dedica-se a macro e mega escala, e o design de interiores se ocupa de intervenções em proporções menores. Eu acho que esse termo que tu colocasse aqui logo na tua introdução, ele não valoriza, tá? É difícil de valorar o que seria uma macro e mega escala. Ou bota em grande escala, mas não bota macro e mega. Mas acho que é uma citação. Hã? Acho que é uma citação, não? Olha, se é uma citação, ela está errada. Tá. Vou localizar. Não usa porque ela tem juízo de valor e eu não usaria. Tá. Tá? É mais para evitar problemas, deixar o teu trabalho bonito, pô. Meu Deus, é só pouquinha coisa para arrumar que vai ficar... Né? Deixa eu ver... Lawson, né? O Lawson, ele afirma que boa parte dos projetos é encomendada por clientes e não por usuários. Porém, é nesse último que o sucesso do projeto se concentra. Tudo bem, beleza, a citação dele está interessante. Mas qual é a diferença entre cliente e usuário? Eu botaria isso bem claro na introdução do teu trabalho. Tu entra nessa dicotomia entre um e outro e a gente acaba se perdendo no início. E aí vem o teu problema, que a professora Angélica já citou, que é o objetivo geral, né? E a tua pergunta de pesquisa, ela... Deixando isso claro, eu acho que vai melhorar, tá? Vamos lá, isso é na página 17, a pergunta de pesquisa. Tá? Já comentei, a professora já comentou. Página 18. Página 18, no último parágrafo. Penúltimo, tem um iniciozinho da citação do Lawson ali. Será que os espaços interiores são os únicos quando tratamos de usuários? Cabe ressaltar que espaços interiores, diferentemente de projetos industriais de produtos, são únicos, né? Não desenvolvidos em séries, dificilmente repetidos em forma e significação. Hoje nós já temos, inclusive, projetos de residências em série, né? E aí acaba tendo um problema essa tua citação. A gente tem projetos de residência que você escolhe. Ela já vem pré-fabricada, você tem sala, cozinha, quarto e banheiro. Aí você pode botar mais um quarto em cima desse projeto, botar um terceiro quarto em cima desse projeto. Então, acaba tendo, já hoje, para interiores, coisas pré-fabricadas. Talvez uma mudançazinha nesse texto, porque está bem ali na introdução e ele chama a atenção. É onde a gente convida o leitor a ler o trabalho da gente. Então, eu até deixei amarelo para depois tu dar uma pensada numa escrita melhor, tá? E agora na página 19, um pouquinho antes do item 1.5, tem um parágrafo onde tu citas que a visão holística equivale a se ter uma imagem única, sintética de todos os elementos que constituem o projeto de gestão de design, aplicado no contexto de design de interiores, tratando-se de uma maneira de enxergar um projeto de forma macro, e não apenas como a união das áreas e das partes que se juntam para realizar determinadas tarefas e trabalhos individuais. Mas quando a gente fala em visão holística, a gente está falando de uma avaliação completa, né? Não importando se é usuário, se é cliente, você tem que avaliar tudo. Se você adota o termo holístico aí no trabalho, eu acho que você deveria realmente não separar usuário de cliente. Eu fico... Porque o usuário é quem vai usar, o cliente é quem vai pagar? Seria isso? Tem algum momento do trabalho que eu falo dessa diferença? Eu falo que o cliente, ele muitas vezes é o usuário, mas que ele é
em geral, quem encomenda e quem financia, que às vezes ele não é por exemplo, no caso de um dono de uma loja, muitas vezes ele não é o usuário principal. Mas ele traz informações que às vezes são muito superficiais e que os usuários, de fato, vendedor, funcionários da limpeza, clientes da loja, trariam com muito mais qualidade, sim. Então, tem um momento do trabalho que eu trago a diferença entre o cliente e o usuário. Agora, eu até tentei procurar aqui, mas não achei. Não encontrei. Mas tudo bem, tá? É uma visão, isso é uma forma de enxergar. Eu, pelo menos, vejo, trata tudo de usuário e tchau, porque a diferença é que vai pagar. É que no design de interiores, por exemplo, quando eu vou fazer o projeto de uma casa, em geral, por exemplo, o pai me contrata, conversa comigo, e aí tem filhos de várias idades, e esses usuários não são nem consultados, é por isso que eles são diferentes. O cliente que contrata, assim, o da casa é o mais simples, as outras questões são mais profundas ainda, mas numa residência acontece muito isso, né? Eu tenho uma família com 3 filhos, a sogra mora junto e apenas quem passa as informações é o pai de família que contratou, ou a mãe que contratou. Uma pessoa só passa essas informações. E é isso que fragiliza o projeto em geral. Não, eu acho, então, deixa isso claro, que pessoas que deveriam interferir no projeto não estão interferindo. Mas, do meu ponto de vista, todos são usuários. Não importa porque está pagando ou não pagando, todos são usuários. É uma visão, né? Uma visão. A diferença é que aquele que paga sabe o quanto pode gastar, aquele que vai usar não sabe. Quanto melhor para quem vai usar, vai ficar mais interessante, né? Mas tudo bem, é uma questão de depois de colocar isso direitinho, né? É por isso que separar o usuário de cliente fica complicado. Mas vamos lá. Página 34. Tá, já sei o que é. Porque a tua pesquisa, ela trata de algo com base científica, né? E ali tu cita o processo vernacular. Então, eu fiquei em dúvida qual seria a importância do processo vernacular em pesquisa de base científica, já que tu queres um procedimento, só para te dar uma pensadinha. De ensino de projeto, né? Que existem várias formas de ensinar o projeto, e aí eu trago algumas delas. Trago o formato do ateliê, eu trago vários formatos de ensino de projeto. Seria essa. E a forma vernacular é a forma não acadêmica, por definição. Sim, mas é porque, assim, ali na parte de ensino de projeto, eu trago como o projeto sendo muito aliado ao que é feito no mercado de trabalho. Então, a prática projetual, né? A prática projetual do mercado, né? Então, que muitas vezes ela é uma forma de se ensinar na academia também. Né? Não, a própria pesquisa, no final, mostra isso, né? O quanto que os profissionais trazem a maneira como eles trabalham nos seus escritórios, né? Não, beleza. Isso é para te dar uma pensadinha na forma de colocar o vernacular. Sim. Eu trago até a visão do Lawson, que é quem mais traz sobre ensino de projeto, né? Assim, na minha visão. Mas aí, quando ele trata de ensino de projeto o vernacular, ele não usa o acadêmico, que é o que tu estás propondo. Né? Pelo menos que eu entendi da tua pesquisa foi isso. Tu está propondo uma forma acadêmica de tratar o projeto de interiores, né? Para que ele seja o mais abrangente possível. Não sei. Eu acho que são visões, né? Eu trago mais a ideia de... Porque, por ser um curso curto, que tem uma visão mais profissionalizante, isso está escrito ali também, né? Que tem um viés mais profissionalizante mesmo, que a ideia é conseguir aproximar
trazer para dentro da sala de aula algo que possa ser usado no mercado de fato e que contemple esse usuário, né? Muitas vezes o processo que é utilizado na academia não é o que se faz de fato, não é o que de fato acontece na vida real, digamos assim. Então, trago dessa forma. Cada usuário, né? Oi? São adaptações que a gente cria Isso. ao longo de um projeto. Ele é um projeto vivo. Ele não fica... Mas só para te lembrar desse ponto, tá? Entendi. Na página 81, tu cita uma coisa que eu não citaria, tá? Um termo científico, que é a tua vivência. Tá. Tá? Eu não botaria a tua vivência, porque é legal, tu pode botar isso na introdução para justificar, mas não lá na página 81, que ali me criou até estranheza, esse termo colocado ali, tá? Agora vem a página 82, que tem um termo que eu fiquei encafifado. Encafifado não existe, né? Como também não existe o termo primeiramente. Né? A palavra primeiro é um numeral e ela não varia. Ela nem vira de verbo de modo. Então, não use esse termo primeiramente. Senão tu ia poder usar o segundamente, o terceiramente, e aí viraria o Dorico Paraguaçu, né? Que a gente não quer. Tá? Então, cuidado, que é um termo que, quando eu li, eu disse, putz, não usa. Tá? Vamos lá, página 125. Eu estou tentando assim, fazer uma colocação mais geral sobre tudo aquilo que tem no trabalho, mas só o trabalho em si já tem algumas anotações, tá? Uhum. No último parágrafo, a parte final do último parágrafo, na página 125, tu bota, dessa maneira, os estudantes que não são habituados com a metodologia organizada de projetos, nem com os procedimentos que auxiliem na abordagem junto ao usuário, acabam por ter dificuldades no desenvolvimento de projetos, que os colocam em tais situações, estendendo a não execução dessa atividade para as suas vidas profissionais. Eu retiraria todo esse parágrafo, tá? Porque a tua pesquisa não foi com os estudantes, a tua pesquisa foi com os professores. Tu não fizesse pesquisa com os estudantes, tu estás concluindo uma coisa que não está na tua pesquisa. Então, eu retiraria essa parte. Tá? Até na própria página 126, o iniciozinho lá, eu também retiraria. Tá? Onde tu bota, de maneira reforçada a importância de ampliar. Não. Tira essa parte, porque se o teu trabalho fosse fazer essa pesquisa com estudantes e professores, show. Agora, tu não fizesse o trabalho com estudantes, a tua pesquisa, então só retire isso ali, pô, vai ficar show de bola, tá? E tem outras coisas que tu bota mais ali na página 125, também com relação a estudantes, que é na tua conclusão. A tua conclusão pode ser belíssima, tu tens uma gama de dados monstruosa, e tu explorasse pouco na tua conclusão, porque na conclusão que bota aquilo que é o eu. Tá? É aquilo que tu fizesse, aquilo que tu enxergasse. Eu nem citaria autores na conclusão. É o teu trabalho. Te valoriza. Tá? Essa é a minha visão. E também faltou para mim trabalhos e pesquisas futuras. Como eu gostaria de ver qual o próximo passo dessa pesquisa. Tá? Tá bom. Mas, em termos gerais, eu só procurei te mostrar aí, mas teu trabalho está muito bom, querido. Só alguns acertozinhos, ele vai ficar show de bola. Eu vou te passar o trabalho com as correções que eu fiz assim por cima, tem outras coisas ali no meio, qualquer coisa eu estou à disposição para que tu possa me procurar. A professora Gisele, do mesmo jeito, ela sabe que é bem fácil me contactar, né? Mas a gente está aí para isso, para tentar ajudar.
Laura, meus parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, professor. Gisele, mais uma bela orientação. Meus parabéns, querida. Fico contente. Obrigada, Milton. Obrigada. Então, bom, rapidamente só algumas considerações, né, sobre o que os professores colocaram. A gente vai ver atentamente, né, os apontamentos feitos depois, Laura, para ver os ajustes que faremos, né, que a gente acredita aí que seja importante, além de questões que fazem parte, né, de uma boa revisão final, a parte de referências, fazer uma conferência, convidar alguém que te ama muito, muito, muito para ajudar a fazer essa conferência, né? Geralmente pai ou mãe, né? Pai ou mãe, né? Que realmente seja carinhoso de olhar e conferir as referências que faz parte dessa última versão que você vai gerar, né? Então, fazer esse alinhamento, trazer já o abstract, né, em definitivo, né? Acho que passou ali, a Laura acabou não inserindo nesse momento o Miltinho para poder ver se teria algum ajuste agora, né, da banca, para poder fazer uma versão final desse resumo em inglês, né. Bom, com relação ao objetivo geral, que eu acho que é o mais importante a gente pontuar aqui também, né, junto com a Laura e com os professores, a ideia realmente foi identificar, porque essa ficha, ela surgiu como um plus a mais no final do trabalho, no finalzinho, né. E eu sou muito ponderada, então acredito que não é uma ferramenta, não é, né? Porque ela é uma ficha orientativa, então ela é um ensaio que eu vejo que seria para um estudo futuro, no caso da Laura, se for ingressar num doutorado, porque a gente precisaria trabalhar sobre ferramentas, o que é técnica, o que é ferramenta, né? Mas eu acho que foi uma organização que a Laura chegou nesse final, né? Ela até trouxe uma versão aí em novembro para mim, que foi tudo bem corridinho, né, Laura, nessa retinha aí, agradecer principalmente os professores que, né, que se propuseram a ler o trabalho, né, nesse curto espaço de tempo, né, todo mundo super sobrecarregado, mas que a Laura chegou para mim com essa versão final, trazendo como contribuições, Laura? Eu trouxe uma contribuição, ferramenta e contribuição. Era um termo assim, eu entendo que isso é uma contribuição e deve estar no trabalho, porque eu acho que foi uma conclusão da tua pesquisa, né? Mas não era o objetivo inicial, não era o grande objetivo, porque não se sabia como que estava esse universo de projeto, né? A Laura estava chegando com essas pulguinhas atrás da orelha, olha, eu trabalho e sei realmente qual é o problema, eu vejo colegas comentando sobre a falta disso, mas como que está essa inquietação? Então, bora pesquisar. Então, foi esse o caminho que a gente tomou bastante cuidado, viu? Principalmente a professora Angélica que colocou isso, né? Então, a ideia foi, ok, então vai levantar e vai identificar como que estão esses processos, que métodos, e onde que realmente esse ser humano está presente, né? E claro que daí teve uma possibilidade de ter contato com alunos, né? A Laura checou mais a fundo ainda algumas fragilidades, né, Laura? E essas fichas, elas nasceram, assim, digamos, como uma consequência, sabe, Angélica e professor Milton, no apagar das luzes, né? Então, assim, para realmente ser uma ferramenta, considerar uma técnica, ou realmente propor que isso fosse, né, seria um resultado, a gente não saberia se isso sairia, né? Eu acho que a gente precisaria reforçar um pouco da referência teórica, falando um pouco sobre modelos e ferramentas, né? E o que habitualmente a gente deixa isso para um segundo plano de doutorado, né? Então a gente deixou isso como carta debaixo da manga, e o termo que saiu para essa versão de defesa foi realmente fichas orientativas. Elas nem seriam umas diretrizes, acho que elas já seriam um pulinho a mais, né? Mas ainda faltaria um pouco mais o que fazer, como fazer em cada ficha dessa, né? Então, a gente poderia complementar. Então, por isso que a gente deixou realmente para que pudesse vir para a banca e que a gente já acredita, eu particularmente como orientadora, acredito que realmente o trabalho maior era levanta e identifica isso, pelo amor de Deus, né? E foi isso que eu trouxe para a Laura. Então, foi nesse sentido que eu gostaria de colocar com relação a esse objetivo geral. E com relação àquela fase 2, que a professora Angélica falou que, né, que causa um ruidinho de falar as instituições, eu acho que a gente poderia, como solução, Laura, trazer a figura síntese
para a continuação na fase 2, tá? Uhum. Mesmo que ela se repita, mas eu acho que ela é um reforço para dizer, olha, né, a gente está cumprindo essa etapa de levantamento. Então, acho que pode ser uma solução bem tranquila da gente fazer esses ajustes que a professora Angélica trouxe, né, com bastante, um olhar bem cuidadoso para essa solução, né. E também com os pontos que o professor Milton colocou, principalmente com termos, né, utilizados, alguma questão de valor e juízo, né, que passou aí por essas citações, e até rever realmente, né, às vezes a gente faz a escolha de um autor e usa ele ao pé da letra, e quando a gente leva para o nosso trabalho, a gente está dizendo que está concordando com ele, né? Então, acho que vale a pena reavaliar se realmente aquela citação foi a melhor, se realmente você também concorda com aquilo ou não, né? Então, é mais algo que a gente carrega como responsabilidade, tá, Laura? Então, eu vou pedir licença para vocês, porque nós vamos nos mudar para uma sala de apoio, né? Eu vou deixar aqui, continuando gravando, porque se eu der pausa, depois gera um outro link, eu acho, do vídeo, eu tenho que mandar um só para o nosso secretário, né? Mas a gente vai estar saindo para uma sala de apoio e a gente já volta, né? Habitualmente, no contexto físico, a gente solicita que vocês saiam da sala para a gente fazer o nosso conclave, né, Milton? Então, aqui a gente vai para uma sala de suporte. Veja quanta coisa a gente aprendeu nesse ano, né? Eu cheguei a fazer, gente, olha, não é brincadeira, não. Ó. Eu cheguei a fazer um roteiro para não me perder de quanta coisa que eu tenho que ir para lá e para cá e enviar link para um e para outro, né? Então, a gente já retorna, tá, Laura? Tá bom, obrigada. Milton, eu mandei para você pelo WhatsApp e e-mail, tá? O link da salinha de apoio. Não sei se você já está lá. Tá bom? Agora podemos falar. Parabéns, tá, Laura? Gostei do seu trabalho. Obrigada. Deixa eu ligar aqui que eu desliguei a câmera. Estava aqui na torcida, né? Ai, que bom. Eu falei tudo meio atrapalhado, mas Não, mas ficou bom. Faz parte um pouquinho de nervosismo, né? Já fiquei Estamos nervosa. todos, né, Cida? Estamos todos na torcida. Não, foi ótimo. Foi Claro, todo mundo que já passou aquele- por uma banca sabe que palavra forte, que a gente está nervoso, está com tempo, mas Não, super ainda compreensível. mais no computador e sozinho, né? Depois tu vai ver que eu mandei uma fotinha, eu fiz um print da tua cara de por favor, quando o professor Milton estava falando. Depois que eu vou botar no WhatsApp, está lá no nosso grupo. Tá bom. Parabéns, Obrigada. Laura. Fez uma apresentação incrível. Estou animadíssima para ler essa versão final, viu? Obrigada. Gratidão por ter convidado. Estou bem Vou entregar para feliz. vocês, professores, para usar depois. Com certeza. Será bem útil. Obrigada por terem ouvido, por terem participado. Fiquem à vontade, se quiserem sair, não tem problema. Vou aguardar eles. Eu nem sei como é que é esse processo online agora de esperar. Eles retornam para a sala aqui, porque eu assisti já outras. Tá? Não, eu vou esperar até o fim, eu fui a primeira a entrar, o que é isso? Parabéns, Lau. Obrigada. Estou muito orgulhosa de ti, parabéns. Obrigada. Em plena pandemia, conseguiu fazer uma dissertação assim. Obrigada. Pessoal, eu vou entrar aqui na outra sala. Eu vou ter que dar um pause aqui. Gi, tu queres encerrar e eu entro de novo depois?
Então, vamos voltando, professora Angélica, professor Milton, chegando aí. Laura, pode abrir a câmera. Ótimo. Vamos lá. Ver se o Milton já entrou. Ainda não. Aí. Muito bom. Bom, então, vou ler a ata aqui, retornando aí da nossa reunião com os membros da banca, né, para fazer esse fechamento. Então, às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2020, com a realização da defesa, a participação dos membros por meio do sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, em acordo com a Portaria Normativa 02/2020, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora, composta por mim, professora Gisele Merino, orientadora, professor Milton Luiz Horn Vieira, professora Angélica de Souza Galdino Acioli, examinadora externa da UFPE e UFPB, para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Laura Zimmermann Flores, com o título Design de Interiores e a Consideração do Usuário no Contexto de Ensino de Projetos, uma abordagem pela gestão de design. A banca examinadora, após a apresentação e arguição ao candidato, resolveu que seu trabalho está aprovado, né? Considerando os comentários dos ajustes propostos pela banca, a gente depois vai se reunir para ver, tá, Laura? Com o prazo de 60 dias para você fazer esse fechamento, tá? A gente sugere que o quanto antes melhor, né? Então dá essa pausa das festas, mas já emenda aí para fazer esse fechamento de ciclo, tá bom? Tá bom. E essa ata vai ser assinada por nós depois, né? Uma assinatura digital, também vou encaminhar para você e também vou encaminhar a sua declaração da defesa pública de dissertação de mestrado, que é esse documento aqui, tá bom? Então, parabéns, eu vou aproveitar e tirar um print com a banca e depois eu vou convidar, depois que a gente fizer o nosso print, para convidar os colegas que estão na sala, familiares, né, para a gente tirar a foto e aí abro a palavra para você e para quem estiver presente fazer suas considerações. Então, vamos lá, gente bonita, posando para foto. Foi. Agora, quem estiver por aí quiser abrir a câmera, para a gente tirar foto. A câmera fechada fica complicado, né? Todo mundo aí, se colocando. Parabéns, Laura, excelente trabalho. Obrigada. Merino também. Tá todo mundo aí. Bora. Vamos tirar um print. 1, 2, 3, já. Viva! Então, Laura, fica com você a palavra agora, né, de fechamento, depois eu encerro aqui. Tá bom. E agradecer todo mundo que me ajudou nesse processo, que foi um período, acho que talvez o período mais denso da minha vida. Eu entrei no mestrado grávida e enfim, segui, né, todas as disciplinas grávida, depois tive minha neném, não tranquei as aulas, consegui seguir com a super ajuda de um aqui, outro ali, né, com uma sala especial para conseguir amamentar, enfim, uma estrutura louca nesse meio do caminho, e aí, depois disso, ainda assumi um cargo mais pesado no meu trabalho, de coordenação, e de aulas, e de tudo isso junto, e com o neném pequeno em casa, sozinha, então, queria agradecer muito, assim, todo mundo que me ajudou, no laboratório, a minha chefe que também está assistindo, a minha família, todo mundo, e depois ainda veio pandemia para ajudar, então foi realmente um
acho que talvez o período mais difícil que eu passei e também mais gostoso, porque eu fiz muito, muito, muito o mestrado e sou muito agradecida, assim, por ter conseguido fazer e principalmente a Gi, meu Deus, a visão extremamente empática dela para entender tudo e sempre me acalmando e sempre mostrando que era possível, que eu podia ficar calma, que eu podia fazer com tranquilidade. Então, apesar de ter sido puxado, foi um período que eu não ultrapassei os meus limites humanos por isso. Então, consegui fazer só com sentimentos bons, assim. Queria muito agradecer a todo mundo. Obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada, Então, banca também, que aceitou, e pelas contribuições. Eu sou professora também, eu lido muito bem com os comentários que vêm, sei o quanto que eles são bons para a gente. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, então, Laura. Obrigada, muitíssimo obrigada, professor Milton, professora Angélica, né, a todos que estão na sala, os colegas, né, a família, parabenizar seus pais, parabenizar o produto também da dissertação, que é a Carol, né, a nossa pequenininha, né, que está aí, e dizer que foi muito bom ver esse fechamento de ciclo, né, Laura? Eu fiquei aqui um pouquinho dando umas cutucadas na Laura, bora, tem que fechar, vamos fechar dezembro, né, esse ciclo, porque é assim que tem que ser, né? A gente não pode deixar que... Foi um desafio, né? Muitos que estão aqui na sala estão na pós aqui, e é um desafio para a gente manter motivado, né? Tirar das crises de ansiedade e de tudo isso. Mas você conseguiu, parabéns, né? Então, espero que você agora, né? A gente vai guardar os documentos dos professores, depois a gente combina uma reunião juntinhas, né? Para poder fazer os ajustes que você precisa realizar, né? E principalmente que você publique esse trabalho, né? Então a gente espera pelo menos aí umas 2 produções vinda da dissertação, pelo menos uma em um periódico de impacto. Oi, Miltinho. No mínimo. No mínimo, né? Estou puxando, né? Mas que realmente você publique, né, Laura? Porque esses avanços de 2 anos e pouco de estudo precisam ser publicados, né? As pessoas só vão ter conhecimento do teu trabalho se você publicar, né? E a gente só vai avançar se tiver acesso a ele. Então, pelo menos um artigo para você estar aí num evento, né? Evento da área do design que seja reconhecido, porque o evento sempre é uma porta, né? De visibilidade do trabalho. E um periódico, né, bem equalizado, para a gente também estar publicando. Tá bom, querida? Então, bora curtir, bora celebrar, né? Obrigada, viu, professora Angélica? Foi um prazer estar contigo, quase na ceia de Natal, e com o professor Milton também, né? Obrigada mesmo. Tá? Principalmente pela leitura rápida, né? Sim, sim. Eu que agradeço, gente. Feliz Natal para vocês. Encaminhei. Obrigada. Olha para vocês. Obrigada. Já está, inclusive com as considerações no início do e-mail, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Estou anexando agora também, já para enviar logo. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Laura,